Já estudou o que é competência, já vimos as características. Agora a gente tem que entender como é que a Constituição, afinal de contas, faz essa separação entre as competências tributárias e entre os diversos entes da federação. Vamos nós. A Constituição utiliza algumas técnicas, a gente pode traduzir alguns conceitos básicos. Por exemplo, você tem uma série de competências exclusivas dentro do sistema tributário nacional. Então, quando você olha o sistema constitucional tributário nacional, você vai notar que a União, que é o que o Constituinte utiliza muito, a técnica de competências exclusivas. O que é uma competência exclusiva? É a competência atribuída a um ente, excluindo-se outros, sem possibilidade de delegação. Então, a competência exclusiva, o Constituinte diz que um sujeito vai ser competente, só ele, eu excluo todos os demais daquela competência específica, e esse sujeito não pode delegar a competência. Quando a competência é atribuída a uma única pessoa, mas ela pode delegar para outro sujeito, essa competência torna-se privativa. Tá? A competência comum é uma competência que permite vários entes agirem em pé de igualdade. Então, é quando o Estado diz, olha, todos podem legislar sobre esse tema. Tá? Obviamente, essa classificação entre exclusivo e comum serve o critério da extensão, ou seja, se participam um ou mais entes. Tá? Você também tem outras classes que são usadas dentro do sistema constitucional tributário, que é, por exemplo, a extraordinária. Então, a competência exercida apenas por em certos casos. Então, a competência extraordinária, ela pode surgir em situações peculiares, tá? Em que a Constituição autoriza a criação de um tributo. Tá? E há também a competência residual, aonde tudo que não foi matéria de tributação, mas eventualmente tem potencial de ser tributável, vai parar aqui. Então, a ideia de residual é o seguinte. A Constituição vai dizendo todas as competências de todos os entes. Se algo sobrou e não está sendo tributado, vai para residual. Exemplo, as transações financeiras atualmente não são tributadas. Já foram no passado pela CPMF. Ora, é uma competência que pode entrar no residual. Bom, se a gente observar a divisão segundo as espécies tributárias, a gente vai encontrar o seguinte na Constituição. Nós temos os impostos. Há impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cada imposto, especificamente pensado, é uma competência exclusiva. Então, o imposto de produtos industrializados, de IPI, é da União. O imposto de renda é exclusivo da União. O imposto sobre serviços é exclusivo dos municípios. Assim como o IPTU. O IPVA é exclusivo dos estados. Então, a Constituição fala, esse é exclusivamente desse sujeito, eles não podem delegar. A competência extraordinária é da União. Então, as situações em que a Constituição prevê uma tributação extraordinária pertence a esse ente. E a residual também. Então, tudo que a Constituição, todos os impostos, a Constituição expressa. A Constituição, ela especifica cada um dos impostos. Tá? Ela dá nome para todos eles. As situações que não existem impostos, mas, eventualmente, pode-se tributar, porque são situações que têm potencial econômico, entram na categoria de residual. Tá? Extraordinário, por exemplo, seria o caso de guerra externa. Tá? É um caso de imposto extraordinário. As taxas são comuns a todos os entes. Ou seja, todos os entes têm competência de instituir taxas. Assim como a contribuição de melhorias. Todos os entes têm competências para instituir contribuição de melhorias. Aí a gente fala que é uma competência comum. Mas se você parar para pensar, a gente também pode dizer que as taxas de contribuição de melhorias também são competências exclusivas. Por quê? Eu só vou poder instituir taxas sobre serviços que são daquele ente. Então, a prefeitura pode instituir taxa dos seus serviços, não pode instituir uma taxa dos estados. Então, de alguma forma, também é exclusiva, porque taxas de contribuição de melhorias é relacionadas aos meus serviços. Né? Então, a contribuição de melhoria é relacionada a obras que eu instituí. Tá? Em prática compulsório, só a União pode instituir também, é competência exclusiva.
né? A contribuição social. Aquelas expressas na Constituição são exclusivas da União. Ela também tem a competência residual, porque pode criar novos tipos de contribuições. E os demais entes podem instituir as contribuições sociais dos seus regimes previdenciários. Então, estados e municípios também têm uma competência exclusiva relacionada aos seus sistemas tributários, aos seus sistemas previdenciários, perdão. A CID, a contribuição de autonomia econômica, é exclusiva da União, só ela pode instituir. A contribuição de gerentes de categorias profissionais econômicas também é exclusiva das uniões, da União, e a COSIP, que é a contribuição sobre o serviço de iluminação pública, é exclusiva dos municípios. A variação de sigla, você também encontra a contribuição de iluminação pública, CIP, saiu de menos. Tá? Título Federal engloba as competências dos estados e dos municípios. Os territórios federais é uma situação curiosa. Nós não temos no Brasil atualmente, mas caso se venha a ter, a União vai ser competente para gerir os impostos estaduais e também os municipais, caso não seja dividido em municípios. Se você tiver um território que não tem nenhuma divisão municipal, tem as cidades, mas não tem municípios instituídos, você não tem um prefeito, a União fica com todos os impostos. Se for dividido aquele território em municípios, e obviamente isso implica na criação de uma prefeitura, aí esses entes vão fazer a instituição e cobrança dos impostos municipais. Tá? A competência residual e a competência extraordinária. A residual da União, ela é definida da seguinte forma: não pode ser cumulativa. Então, a União, quando identifica um fato econômico que pode ser tributado e decide criar um imposto residual, um imposto usando a sua competência residual, ele tem que verificar o seguinte: que esse imposto que ele vai criar seja não cumulativo, ou seja, eu não posso ser um tributo que vai incidir em cascata, como se chama normalmente. Sem base de cálculo e pós-incidência já previsto anteriormente. Então, ele tem que pegar um fato econômico que não tenha sido tributado, tem que desenvolver um tributo que não seja cumulativo, e a base de cálculo e a hipótese não pode fazer referência a tributos já existentes. O imposto ordinário de guerra, ele é instituído pela União e visa atender às necessidades do período de guerra. Tá? Ele é limitado no tempo e exerce, e é uma exceção à bitributação. Ou seja, pode haver bitributação nesse caso. Tá? Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.